Acho que, inclusive, eu já vou começar. Então, o que você acha? Pode ser? Acho que sim. Acho que hoje tem bastante coisa. Então, bom dia, pessoal. Então, estamos chegando na reta final do semestre, né? Então, a gente tem 4 encontros hoje e mais 3 encontros. A minha ideia, depois eu vou explicar por quê, mas a minha ideia é a gente conseguir dar conta de trabalhar. Não vamos trabalhar tudo, né? Esses 2 itens, né? Não, esses 2 itens não, esse item da fala plena e fala vazia, nesse encontro e no próximo encontro. Vou explicar como. Na semana que vem, dia 14, teremos a apresentação do Tiago, que está aqui, que eu vi ele por aí, sobre... Ele vai apresentar o texto Como Trabalha um Psicanalista, do Alfredo Eldenstein. Depois eu compartilho novamente o texto lá para a gente poder lê-lo. Então, esse vai ser o texto da semana que vem. Aí depois, daqui 15 dias, quem vai apresentar vai ser a Jéssica. Ela vai fazer uma fala sobre esses teóricos, né, que o Lacan utilizou, não só nesse texto, mas no programa de investigação dele. Né, vai falar do Saussure, um pouco do Saussure, do Lévi-Strauss, do Jacobson e do Benveniste. É isso, Jéssica? Isso, correto. E aí, dia 28, a gente tem o último encontro do semestre, que vai ser a segunda parte, dessa parte da fala vazia e fala plena. E aí a gente entra de férias, tem um mês de férias, e aí a gente volta na primeira semana de agosto. A minha ideia, então, nesse encontro e no último encontro, nesse encontro de hoje, a gente vai fazer um panorama geral dessa parte da fala vazia e fala plena. É muito texto, e eu fui percebendo, assim, se a gente for ler parte por parte, se atentar a todos os meandros, a gente não vai conseguir avançar aqui com essa pesquisa, né, que é tentar encontrar uma resposta ou respostas possíveis para essa pergunta, que é como trabalha um psicanalista. Então, eu fiz uma opção metodológica, né, vamos dizer assim, de trazer para vocês, de novo, um pouco qual que é o horizonte o método que eu tô usando, qual que é o horizonte da pesquisa, como que é a hipótese que eu estou trabalhando para ler o texto. E aí hoje fazer uma leitura de vários pontos do texto, né, trazendo as citações, mas esse item inteiro, mais para trazer as ideias principais que o Lacan vai discutir aqui, para a gente ter em mente quais ideias são essas e como ele vai colocando-as. E aí, no último encontro, retomar de novo, né, a questão da fala vazia e da fala plena, mas aí articulando essas duas dimensões, a partir da hipótese lá que eu trouxe da banda de Moebius, e aplicar num caso, né? Que é isso, no fundo, a intenção do trabalho aqui, né? Assim, é poder, a partir dos conceitos que a gente encontra aqui, criar uma pequena teorização que sirva para a gente pensar um caso, ou pensar os casos, né? Um pressuposto também que eu estou trabalhando, assim, eu não acho que é possível a gente encontrar uma resposta única para essa pergunta, como trabalha um psicanalista. Eu acho que ela pode ser respondida de várias formas, a depender do recorte teórico que a gente faz do Lacan. Se a gente pensa essa pergunta nesse texto, a gente pode dar uma resposta parcial, mas porém operativa na clínica. Se a gente pensa a resposta dessa pergunta a partir do seminário 17, por exemplo, dos discursos, a gente vai dar uma resposta. Também acho que parcial, operativa, mas parcial. Se a gente pensa, como tem gente pensando, por exemplo, a partir da teoria da sexuação, também. Se a gente pensa a partir daquele texto Direções do Tratamento, também, que é o próximo texto que a gente pretende trabalhar.
que lá ele vai trabalhar pensando outras dimensões, né, da clínica. Na verdade, não são outras dimensões, ele vai recorrer a outros referenciais teóricos, a outras noções para pensar o trabalho do psicanalista. Mas assim, e assim sucessivamente. Se a gente for pegar, sei lá, tem o último capítulo do seminário 1, chama o Conceito da Análise, que lá ele vai propor também, vamos dizer, os diversos movimentos da análise. A gente pode dar uma outra resposta para como trabalha um psicanalista. São respostas que não conversam? Não, são respostas que conversam, né? Porque ele está trabalhando a partir das mesmas teses. Uma linha no pensamento dele que se mantém constante. Mas a depender do momento em que ele está conceitualizando, a gente vai encontrar algumas diferenças, que são diferenças importantes também, né? Para a gente poder pensar os casos, que ele vai dar ênfase a alguma coisa, vai dar menos ênfase a outra. Então, assim, a ideia que eu estou trabalhando quando eu leio esse texto do Lacan é que a gente vai conseguir encontrar uma resposta possível que não vai dar conta de toda a dimensão da análise. Vai dar conta de uma dimensão. Ela vai dar conta de pensar de uma maneira, com limite. E aí a gente continua estudando em outros textos, né? E avançando. Não acho que teria como, embora seja possível também trabalhar a partir desse pressuposto, fazer isso, construir uma teoria geral de como trabalha um psicanalista. Talvez dê para recuperar os pressupostos gerais, as hipóteses gerais, os conceitos gerais, né? Porque tem conceitos que são indispensáveis, né? Para se pensar os casos. Mas eu acho que também dá para fazer essa especificação e ela ser operativa na clínica. Então, um pouco nessa pegada, vamos dizer, que eu estou lendo o texto. E aí, só para a gente situar, então a ideia mais como eu tinha proposto como tema do grupo, né, assim, como trabalha um psicanalista pensar com conceitos, né, é mais a ideia assim, de recuperar conceitos, produzir uma teorização que sirva para o psicanalista pensar os casos. Né. Aí eu tinha proposto uma certa hipótese aí de leitura, né, do caso. Né. Então, assim, na minha perspectiva, na leitura que eu estou fazendo, o que o Lacan está propondo aqui é que o trabalho do psicanalista, ou nem que a gente pode pensar que o Lacan está propondo, nem exatamente o que o Lacan está propondo, né? Mas assim, o que eu estou propondo a partir do texto do Lacan sobre fala vazia e fala plena é que o trabalho do psicanalista seja, ou operar sobre a fala do paciente para que ela passe, né? Para que ela passe de uma dimensão imaginária, da fala vazia, por uma outra dimensão, da fala simbólica, fala plena. Porque a verdade, né, tal como Lacan vai apresentar aqui, está do lado da fala plena. E é a verdade, né, a recuperação da verdade, que pode fazer avançar o tratamento. Então, acho que esse seria uma definição resumida, uma proposição resumida de qual seria a minha hipótese de que o psicanalista faz na clínica a partir desse texto. Né? Ele opera sobre a fala do paciente com o objetivo de uma passagem, né, de uma certa transformação, de uma passagem, que dá para a gente pensar de várias formas. Certo acesso à dimensão da fala plena, da verdade. Aí, a fala plena, então, estou pensando lá do registro simbólico, no campo do inconsciente, né? E aí a gente vai ver que o inconsciente do Lacan aqui é o discurso do outro. Então, é bem diferente de como Freud propõe o inconsciente, né? A fala vazia aqui é tomada como, eu falei da outra vez, me parece mais individual, egóica, narcísica, do campo imaginário. Então, seria passagem de um campo para o outro, da imaginário para o simbólico, desse engodo para a verdade, né? Do eu, moi, para o sujeito inconsciente do G, do individual, discurso narcísico, para um discurso transindividual, que inclui o discurso do outro, que inclui o outro. Né? O discurso transindividual inclui o outro.
E aí eu tinha proposto de pensar, então, a fala vazia, a fala plena, como uma banda de Moebius. Então, que é aquela figura topológica que não tem um dentro e um fora, né? A gente pode produzir uma certa ilusão de que tem, mas não tem. O dentro e fora só tem um lado. Então a ideia também seria pensar a fala vazia, a fala plena, assim, só existe uma fala. Ou só existe um lado da fala. Que é fala vazia e fala plena ao mesmo tempo. É a ideia. Aí tem uma outra ideia que eu acho que eu vou trazer aqui, que eu acho que ajuda a pensar essa fala plena, essa fala vazia, como uma banda de Moebius, que é um esforço que a gente tem que fazer para sair de um pensamento dualista. Porque quando o Lacan coloca fala vazia e fala plena, logo remete a gente a um pensamento dualista, né? Como se tivessem dois tipos de fala na análise. É, não, não, então, assim, a minha proposta seria superar esse pensamento dualista. É, que é uma proposta, inclusive, eu estava lendo um texto, eu lembrei disso, né? Tem um livro que chama Mente Zen, Mente de Principiante, que é um livro sobre meditação e prática Zen, que ele vai falar da filosofia Zen, e ele vai falar disso, assim, que a mente Zen é uma mente de principiante, de alguém que está sempre conhecendo, aberto para o novo, né? E é um pensamento não dualista, onde as coisas são e não são ao mesmo tempo. Então é isso, a fala ela é vazia e ela é plena ao mesmo tempo. Não, não existe só uma fala vazia. A fala do paciente na clínica nesse sentido, né? Não existiria só uma fala vazia ou só uma fala plena. O que existe é uma fala que é plena e vazia ao mesmo tempo. E o que faz com que ela seja vazia ou que ela seja uma fala plena? Aí a minha hipótese que eu estou trabalhando é o analista. A fala ela é vazia e plena ao mesmo tempo. O que vai determinar se ela é vazia ou plena, né? O que vai determinar, né, essas transmutações que ela vai sofrendo dentro da sessão é a operação que o analista faz sobre ela. Então, o analista aí é um operador, tem uma função de fazer a dimensão da fala plena ficar evidenciada, né? Essa é a minha hipótese. Então, eu vou ler a partir disso. Tudo bem, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Pode seguir? Eu vou ler o texto. Então, tá. Vou compartilhar aqui. Se alguém quiser falar, pergunta porque eu não consigo ouvir, tá? Eu não consigo ouvir, não consigo ver. Vocês estão vendo o Foxit? Sim, tá aparecendo. Vocês estão dá para ver essa parte aqui do lado? Ou só Dá para essa pra, página? dá pra Sim, ver a página toda, Gabriel. Ah, tá. Eu não é, consegui dá pra ver, organizar. não dá para enxergar. Eu vou ler, infelizmente não dá para aumentar. O texto dá para ver, né? Ou eu posso aumentar, o texto eu posso aumentar. Agora, esse lado aqui não dá para aumentar. O texto tá legível, tá bom. Ah, tá. O texto, qualquer coisa vocês falam. Ele eu consigo aumentar com o zoom, o outro não. Eu não consegui trazer isso porque não deu tempo, né? Mas eu fui procurar o que é, por exemplo, palavra vazia nos outros seminários do Lacan, e ele vai falar disso no Função e Campo, Supervisão do Sujeito, Subversão do Sujeito, Seminário 24, no Seminário 2, no Seminário 12, no Seminário 1, e uma aula que ele dá na Bélgica, acho que 70 e pouco. Assim. Então ele continua falando um pouco disso, da palavra plena. Palavra eu já disse para vocês que ele fala o tempo inteiro, né? Parole. Então eu achei isso uma curiosidade, que depois eu vou ver vou avaliar isso, sim. Mas
Mas ele dá uma definição, cadê? Que eu achei importante, é, que ele vai dizer: a palavra plena é uma palavra plena de sentido. A palavra vazia é, é de significação, vamos dizer, né? Então, assim, ele vai colocar o sentido do lado da palavra plena, a significação do lado da palavra vazia. Outras definições que eu encontrei de palavra vazia, cadê? Peraí. Ixi. Só para a gente ter em mente que é palavra vazia e palavra plena. Então, palavra plena está do lado do sentido, que também ele coloca do lado da verdade. Palavra vazia está do lado da significação, que não é necessariamente que não tem nada, né? Não é uma palavra vazia de fato, é uma palavra vazia, pelo que eu vou entendendo, de verdade, de sentido, mas tem significação, né? Tem ela significa alguma coisa, né? Quando a pessoa está falando lá na sessão, aquilo que ela está dizendo significa alguma coisa. Só que não aquilo que o trabalho psicanalista ou que o psicanalista está visando com as intervenções, que é a dimensão do sentido, que é a dimensão da verdade. Por isso a importância de se passar de um campo, de uma dimensão para outra, né? Que é da significação para o sentido, ou da significação para a verdade. Então vamos lá. Não vou ler o texto todo, eu vou pegando partes. Então ele começa, né, assim, defendendo, assim, situando, né, que o psicanalista ele não tem outro meio, né, de trabalho, né, seja quando ele vai pensar a cura, que seria o tratamento, a formação, a sondagem, que do francês também dá para traduzir por pesquisa, que não seja a fala do paciente. Então ele vai enfatizar bastante isso, assim, que mesmo que seja muito evidente, não tem outro. Vamos dizer assim, esse é o material do analista, né? Esse é o material com o qual o analista trabalha, a parole do paciente. É sempre para aí que ele tem que se voltar. Daí a ênfase que ele vai dar depois na parte lá do símbolo, que a Jéssica vai trabalhar, no Freud, a interpretação dos sonhos, xiste, psicopatologia da vida cotidiana. E no entendimento do Lacan é justamente o que o Freud está trabalhando com a fala, com a linguagem. E aí, no segundo parágrafo, ele vai trazer aqui, deixar claro o que ele quer demonstrar no texto. Ele quer demonstrar que não há fala numa análise sem resposta. Mesmo que ela se depare com o silêncio do analista, se essa fala tem um ouvinte, ela vai encontrar uma resposta. Então, e essa é a função da análise. Então, eu acho que isso é bastante interessante, porque assim, a ideia é que se o paciente está falando, se tem uma fala direcionada a um ouvinte, essa fala está apelando, demandando uma resposta. O analista ficando em silêncio ou não, essa resposta virá. Então, eu acho que a questão maior é saber, não é responder ou não, né? Que a resposta vai vir, o analista abrindo a boca ou não. Mas qual a resposta que ele vai dar? Eu acho que esse é o maior desafio, né? Qual a resposta a dar à fala? E aí a questão em jogo é que ele vai dizer que a resposta não seria interessante ser dada no campo da significação, ou da palavra vazia, mas sim nesse campo da fala plena, né, do sentido, da verdade. E aí ele continua. Se o analista ignorar que é isso que se dá na função da fala, né, que toda fala pede uma resposta, e que essa fala vai receber uma resposta, mesmo que se tiver o silêncio, só fará experimentar mais fortemente seu apelo. E se é o vazio que nele se faz ouvir inicialmente, é em si mesmo que ele experimentará. É para além da fala que irá buscar uma realidade que preenche esse vazio. Assim ele passa a analisar o comportamento do sujeito para ali encontrar o que ele não diz. Então, assim, se o analista não está atento para essa dimensão do apelo que uma fala tem a uma resposta, e que
e é isso, né? Assim, e que aparentemente esse apelo aparece como vazio, se o analista não estiver atento a isso, ele vai tentar preencher esse vazio por outra, buscando analisar, por exemplo, o comportamento do sujeito, a realidade do sujeito, e não a fala do sujeito. Que essa é uma diferença, né? Que a gente vai ver, ele vai propondo ali para frente, né? Eu vou trazendo as ideias aqui hoje, depois no próximo a gente vai articulá-las, tá? Só para a gente ir ficando, só para a gente ter uma clareza, um panorama geral do texto. Aí no parágrafo 5, né? O que essa fala, qual que é o apelo dessa fala para além desse vazio que se ouve inicialmente? É o apelo da verdade. Então é como se essa dimensão da fala plena já estivesse inscrita no apelo que essa fala, que é aparentemente vazia, faz. Assim, a fala aparentemente vazia inclui um apelo a uma resposta, que é uma resposta na dimensão da verdade. Não sei se fica claro, mas eu acho que a gente estou tentando esperar a ideia do pensamento dualista, né? Assim, a própria fala a própria fala que se apresenta como vazia já tem presente em si mesma esse apelo à verdade. Gabriel, Oi. eu não estou conseguindo abrir a câmera, mas posso falar uma pergunta rapidinho? Fala. Eu sei que é uma discussão super, super complexa, acho que até alguém mandou artigos, enfim, sobre a questão da verdade, né? Mas acho que é fundamental para entender essa argumentação, senão ela fica meio assim, enigmática. O que a gente. Porque aí é isso, né? A fala vazia também fica, de algum modo, né? Em relação à verdade, né? Ou à mentira, enfim, o que não seria verdadeiro, o que seria falseado, sei lá. Queria que, se você pudesse, não sei se cabe hoje, falar um pouquinho do que é essa noção de verdade, né? Quer dizer, o que está querendo dizer quando diz essa noção de verdade? Ele não vai avançar com essa noção de verdade aqui. Mas eu acho que a gente pode pensar aqui, para a gente pensar, só para a gente poder avançar, porque senão acho que vai sair do fio da meada. A verdade me parece que nesse texto tem a ver tem a ver com uma oposição com a ideia do sentido, da significação. Então, assim, acho que a verdade do lado do sentido inconsciente, e a significação como essa elaboração imaginária, né, que tem um significado, mas que não toca um sentido inconsciente. Não é a verdade com contraponto à mentira. Não é a verdade como contraponto a uma falsidade. Eu acho que a verdade aqui é como alçar, vamos dizer, um certo saber, porque saber e verdade estão articulados, que toque algo, né, que toque ou que transmute algo ali no discurso do paciente, para além daquelas elaborações, para além daquela significação que ele está trazendo, em articulação com o discurso do outro, porque essa verdade vai vir do campo do discurso do outro. Então, assim, você vê, eu acho que vai ficando muito complexo, aí vai lançando muitos conceitos. Eu acho que vamos avançando sem saber direito o que é verdade, porque para explicar a verdade desse ponto, eu acho que vai ficar muito complicado. Verdade, vamos pensar a verdade aqui como essa dimensão inconsciente, o inconsciente como discurso do outro. Porque eu acho que essa discussão da verdade, eu acho que eu não tenho condições também de fazer nesse momento. Se você quiser trazer, se tiver alguma ideia do que você pensou de verdade, você quiser trazer, né? Também você pode trazer, que eu acho que aí pode ajudar. O que você acha? Não, acho que eu tô só com dúvidas mesmo, Gabriel. Mas tem um monte de gente respondendo no chat. Aí que eu lembrei, alguém tinha trazido a noção de verdade do Heidegger, enfim, acho que tem bastante coisa para pensar. Uhum. Mas isso vai voltar. Mas assim, se a gente for acompanhar o texto, ele não está explicando o que é essa verdade. Ainda, né? Mas a gente vai chegar nisso, tá? Tá, obrigada.
Continuando. Peraí. Então, eu acho que assim, é mais interessante nesse momento entender a lógica do que o sentido, né? Do que o significado exato das palavras. Vamos entender a lógica do que ele está propondo. Vamos tentar pensar mais de um ponto de vista lógico, do que do ponto de vista do significado exato de cada termo. Porque o que é importante que ele está dizendo é isso, assim, ó, tem duas dimensões ali que a gente pode recuperar na fala, uma que a gente pode entender, né, a gente lê como vazia e outra como plena. Só que, primeiramente, aparece uma fala vazia, assim, que tem significação, mas que não parece que tem significação, mas que não traz um sentido, por exemplo, que elucida, vamos dizer, sei lá, alguma problemática que o paciente está trazendo. Tem uma significação, mas parece algo muito distanciado, assim, como se a pessoa nem estivesse falando dela, estivesse falando de outra pessoa, como se ela nem estivesse participando ali do que ela está dizendo. Ela está falando algo, mas é como se não tivesse a ver com a história dela. Algo muito distanciado. Por exemplo, a gente pode pensar isso como uma fala vazia. Numa explicação sobre uma ideia que ela está tendo, onde ela não se vê participante, ela não vê que aquilo tem um sentido que se articula com a história dela. Vamos pensar a fala vazia um pouco nessa dimensão. Só que essa fala vazia sustentada pelo paciente, ela ao mesmo tempo tem um apelo ali por uma resposta, né? Porque ela parece como, se ela apela uma resposta, é como se fosse uma questão, né? Como se fosse uma problemática. Então é como se ela exigisse uma resposta, e essa resposta, né? Ou uma resposta, vamos dizer, que de fato poderia satisfazer a pergunta, né? Ou dar conta da pergunta, seria uma resposta que viesse do campo da verdade. Então, mas eu acho que é um pouco a gente entender a lógica. É uma fala que tem duas dimensões, vazia e plena, e que está incutida na própria fala, e que o que vai fazer a diferença dessa fala, se aparecer ali como vazia ou plena, vai ser a operação do analista, vai ser como ele intervém. Não vai aparecer naturalmente, né? Essa passagem do vazio, né? Dessa fala distanciada, como se a pessoa não estivesse falando dela, estivesse falando de outra pessoa, que não articula com a história dela. Sair disso para uma articulação com sua própria história. Vai depender da operação do analista. Estou falando de história porque é o que o Lacan vai articular aqui, que o inconsciente é o que a gente faz o sujeito reconhecer como sua história. Então, essa dimensão histórica vai ser bastante importante aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente pode tentar pensar nisso. Assim. Mas eu acho que é isso. Assim. E a verdade seria isso que o analista tem que fazer, né? Tem que fazer emergir. Né? Fala plena, verdade, sentido, inconsciente, como discurso do outro. Tá tudo assim, é o que almeja, vamos dizer, as intervenções do analista. Aí seguindo o que ele vai propondo aqui, a gente vai para a página, cadê? Não. Aqui, ó. Visamos antes aqui, e não significa aqui e agora. Visamos antes ao aqui e agora em que alguns creem deverem clausurar o manejo da análise. Né? Ele faz uma crítica a essa ideia de que se deve enclausurar a análise ao aqui e agora, abdicando da dimensão histórica. Ele pode ser útil de fato, desde que a intenção imaginária que o analista desconhece ali não seja por ele desvinculado da relação simbólica em que ela se exprime. Nada deve ser lido nisso, no que concerne ao eu do sujeito,
que não possa ser reassumido por ele sobre a forma do eu, aqui é o G, isto é, na primeira pessoa. Então aqui eu acho que tem a ver com o que eu estava falando como minha hipótese, né? Assim. Então ele está falando dessa articulação entre uma intenção imaginária e a relação simbólica na qual ela se exprime. Essa intenção imaginária fala vazia. A relação simbólica fala plena. Então, assim, dessa dimensão imaginária, né, a partir dessa dimensão imaginária, o próximo ponto vai ser esse que a gente vai tratar, a partir dessa dimensão imaginária, o trabalho do psicanalista, né, seria conseguir articular a dimensão simbólica a partir da qual essa intenção imaginária se exprime. Ou em outros termos, né, assim, que ele vai discutir mais para frente, é como se o analista tivesse que conseguir recuperar, extrair, né, uma extração que ao mesmo tempo é uma construção, as coordenadas simbólicas a partir desse discurso imaginário, né, mas que ao mesmo tempo sustentam esse discurso imaginário. Então, assim, você vê, eu não sei se vai ficando claro, mas é preciso pensar fora de um pensamento dualista para conseguir, eu acho que, pensar a articulação entre imaginário e simbólico. Porque a fala, ao mesmo tempo, ela é imaginária e, ao mesmo tempo, ela é simbólica. Que a fala imaginária está sustentada, né, através de relações simbólicas que o analista tem que conseguir, de alguma maneira, evidenciar, recuperar. Mas é sempre a partir da dimensão imaginária que se recupera essa dimensão simbólica. Então, assim, tem esse... Depois, mais para frente, ele vai dar uma ênfase nisso, né? Então, assim, é sempre essa articulação, essa conversa constante entre imaginário e simbólico, que são, no fundo, do ponto de vista da fala que a gente está trabalhando aqui, né, uma mesma coisa. Não dá para pensar separadamente uma coisa da outra. É igual pensar, Lacan vai dizer que a realidade se constitui pelos 3 registros, né? Por exemplo, real, simbólico e imaginário. Embora a gente tente desvincular para pensar, mas a ideia é que eles funcionam, a realidade funciona constituída pelos 3 registros ao mesmo tempo, sem separação. Então, na verdade, o que na análise vai definir se a fala é imaginária, né, ou se a fala é simbólica, vai ser a participação do analista. Que, de um ponto de vista, a gente vai trabalhar do ponto de vista, né, com o pressuposto que ela é ao mesmo tempo imaginária e simbólica. Isso, para mim, é muito significativo na clínica, assim, né? Porque não quer dizer que o paciente chega com a fala vazia. Não dá para dizer que o paciente, esse paciente tem a fala vazia, esse paciente fala de forma distanciada de si, não articula com a sua história, não reflete, só fala coisas do cotidiano, coisas que não importam. Nessa perspectiva que eu estou propondo, esse tipo de ideia não é sustentável. Não é sustentável porque isso que a gente poderia chamar de uma fala vazia, né, precisa ser trabalhada. Então, o analista precisa intervir sobre ela para que a dimensão da fala plena apareça. Então, aí o analista se torna um operador indispensável para que a gente tenha esse balanço do imaginário para o simbólico. Seguindo. Aí Lacan fala, a arte do analista deve constituir em suspender as certezas do sujeito, até que se consumam suas últimas miragens. E é no discurso que deve expandir-se a resolução dela. Como eu vou entendendo que essa arte de consumir, né, a certeza, essa arte, a arte do analista, como isso de suspender as certezas do sujeito, até que se consumam suas últimas miragens, eu vou lendo como uma suspensão dessa certeza, que é comum no campo imaginário, né? Consistência, certeza,
é, engodo, que a gente está falando. Então, assim, é um questionamento disso, uma problematização dessas certezas, né, em articulação com o advento dessa dimensão da fala plena. Sempre em articulação. Gabriel, licença, a gente pode fazer pergunta agora? Eu estou achando melhor seguir, senão não vai dar tempo. Tranquilo. Tem como você anotar? Aí a Não, gente... tudo bem, é porque tem duas pessoas com as mãos levantadas, aí, como você disse que não estava conseguindo ver, por conta da apresentação, eu supus que fosse isso. Mas tudo bem. Nota que aí no final a gente faz todas as perguntas. Assim. Porque senão eu não vou conseguir fazer essa passagem que eu quero fazer panorâmica sobre todo o texto. Tá? Aí seguindo. E aí tem esse ponto que a gente já trabalhou da outra vez, né? Ainda que esse discurso pareça vazio, isso só acontece quando se toma pelo seu valor aparente, aquele que justifica a frase de Mallarmé, quando este compara o uso comum da linguagem com a troca de uma moeda cujo verso e anverso já não mostram senão figuras apagadas, e que é passada de mão em mão em silêncio. Essa metáfora basta para nos lembrar que a fala, mesmo no auge de sua usura, preserva seu valor de têssera. Isso a gente falou um pouco da outra vez, mas é isso. Então, assim, mesmo que esse discurso do paciente pareça vazio, não é vazio, pareça vazio, ele só é vazio. Isso só acontece se você tomar ele pelo valor aparente. Então, justamente essa articulação, né? Assim, aparentemente a fala é vazia, mas ela também inclui essa dimensão da fala plena. Aparentemente, ela não carrega a dimensão inconsciente, a dimensão da verdade, a dimensão do sentido. Mas é aparente. Então, depende de como você a toma. Então, assim, isso coloca o analista, como estou dizendo, como operador, né? E aí ele traz essa metáfora da moeda, né? Moeda com verso e anverso, né? Sim. Imaginário e simbólico, fala plena, fala vazia. São faces da mesma moeda. Uma moeda que eu propus de pensar como moebiana. Na filosofia Zen também é pensado assim, a tentativa de romper com o pensamento dualista, ele dá um exemplo da moeda. São faces da mesma moeda, não é uma coisa ou outra, é a mesma coisa. É e não é, que a ideia é complexa. Assim, é uma coisa, mas também é outra coisa, e não é a mesma coisa ao mesmo tempo. É isso. Assim, é uma tentativa de romper com o pensamento dualista, que é romper com essa ideia de que é uma coisa ou outra, né? Binário, né? Não, é uma coisa e outra ao mesmo tempo. Aí vem uma parte que me parece uma parte mais técnica, né? Baseado nisso que ele está propondo, né? Da fala vazia e da fala plena, e que eu acho que toca nessa questão de como o analista opera para fazer essa passagem, essa transmutação, ou esse advento da fala plena. Acho que vai depender, dá para a gente falar de várias maneiras. Ele fala. Aliás, o psicanalista sabe melhor do que ninguém que a questão aí é ouvir a parte desse discurso do paciente, é confiar do termo significativo. E é justamente assim que ele opera, no melhor dos casos. Tomando o relato de uma história cotidiana por um apólogo que, a bom entendedor, dirige suas meias palavras. Uma longa prosopopeia por uma interjeição direta. Ou, ao contrário, um simples lapso por uma declaração muito complexa, ou até o suspiro de um silêncio por todo o desenvolvimento lírico que ele vem suprimir. Aqui, do meu ponto de vista, ele está propondo, né, assim, ele está dando algumas orientações, vamos dizer, clínicas, de como o analista pode trabalhar. Né? Então, assim, o analista tem que conseguir, a partir desse discurso, que aparentemente é vazio, localizar termos que são significativos. E aí, termos que são significativos
são termos que vão poder servir, vamos dizer, como um acesso a essa dimensão simbólica, ou essa dimensão da fala plena. Eu acho que ainda falar acesso não é o suficiente. Que eu acho que o que o analista faz quando ele intervém tem uma dimensão de extração, mas tem uma dimensão de construção também. Então seria uma operação sobre determinado termo que o analista acha significativo e que ele vai extrair, destacar, vai operar sobre ele, né, e fazer algo que se construa na direção de se produzir a fala plena que carregue algo da verdade. Que termo significativo é esse? Não dá para saber anteriormente. É só da escuta do caso a caso que a gente vai conseguir definir o que é um termo significativo ou não. Porque, a princípio, qualquer termo pode ser significativo. E qualquer termo pode não ser significativo. Então, rompendo com o pensamento dualista, todos os termos do discurso do paciente são significativos e não são significativos ao mesmo tempo. O que vai fazer dele significativo vão ser as hipóteses que o analista vai construir a respeito do caso e que ele vai destacar como significativo ou não. É claro que tem uma participação do paciente nisso, né? Assim, ele também vai participar dessa definição do que é significativo ou não, não é só o analista. Então vamos formular de uma outra forma. Esses termos significativos vão ser determinados caso a caso pelo trabalho que o analista faz juntamente com o paciente, de criar hipóteses sobre o que pode ser significativo, importante, relevante ou não daquele discurso que ele apresenta. Que eu acho que o Lacan, do jeito que ele vai falando aqui, ele coloca tudo nas mãos muito do analista, né? Como se o paciente não tivesse muita participação nisso, mas tem total participação nisso. E como se a fala estivesse acontecendo aleatória, passando num telão, né? Não tá, né? Tem uma pessoa ali contando essa história, sustentando essa história, articulando essa história. Então, ela faz parte também das construções ali do que é um termo significativo ou não. Para também não colocar o analista numa dimensão de poder, de decisão que ele faz sozinho, né? Não faz sozinho. Pode fazer sozinho, né? Tem gente que trabalha nesse sentido, mas do meu ponto de vista, o que a gente vai definir como significativo numa análise, né? A partir dessa fala vazia, sobre o qual a gente vai operar para tentar aceder a essa dimensão da fala plena, da verdade, é uma construção que a gente faz junto com o paciente. Por isso são sempre hipóteses, né? Que a gente vai compartilhando e conversando e investigando. Então, aí ele vai dizer quais são esses... Então, ele opera, vai operar... De onde pode surgir esse termo significativo? Né? Assim, de um relato de uma história cotidiana, de uma prosopopeia, de um lapso, de um suspiro. Então, assim, para dar alguns exemplos, né? Assim, então, são vários... Esse relato de uma história cotidiana, para mim, eu acho o mais significativo, porque é muito comum os analistas reclamarem que o paciente não está falando nada que importa. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, assim, mas aí aí é isso, tem a participação do analista em como intervir sobre isso, né? Seguindo, eu vou passar para outra parte já, para a parte da fala, a fala plena, porque senão não vai dar tempo, quero terminar. Então, eu estou tentando fazer uma articulação, né, entre a fala vazia e a fala plena. Então, a fala vazia fica como essa fala que aparente. Ele fala aqui, quer ver? Então, abordamos a função da fala na análise por seu aspecto mais ingrato, o da fala vazia, em que o sujeito parece falar em vão de alguém que, mesmo lhe sendo semelhante ao ponto de ele se enganar, nunca se aliará à assunção de seu desejo. Então, aqui a gente tem uma definição, acho que a gente pode trabalhar, por enquanto, depois eu vou trazer outros elementos no próximo encontro, do que é a fala vazia. É um tipo de fala em que alguém está sustentando, mas é como se não estivesse falando, de alguém,
é como se não estivesse falando de si mesmo, né? Por isso que eu falo que me parece que tem um certo ar distanciado às vezes, né? Assim, é quase como se a pessoa não estivesse participando daquilo que ela está falando, ou aquilo não tocasse ela nessa dimensão da verdade. E aqui ele traz um outro conceito, desejo, né? Então, assim, na fala vazia, não há a assunção do seu desejo, que aí seria um outro conceito para se pensar o que é desejo. Desejo, de novo, aí podemos botar do lado da fala plena. Então, do lado da fala plena vai ter simbólico, inconsciente, verdade, sentido, desejo. Do lado da fala vazia, esse vazio da fala, discurso narcísico, imaginário, esse discurso mais distanciado, como se estivesse falando de alguém ou de um acontecimento onde ele não está participando. Então, isso. Seguindo. E aí agora ele vai trazer a outra dimensão, né? Ele vai dar uma ênfase à outra dimensão, que é a realização da fala plena. Que aí ele vai colocar como outro extremo da experiência analítica e vai articular bastante essa dimensão da história. Seguinte. História aqui, não de um ponto de vista cronológico, não de um ponto de vista factual, né? História também vai articular a verdade, mas história como aquilo que o paciente na sessão rememora como o seu passado, o que aconteceu com ele do passado. Aí ele diz, não se trata na anamnese psicanalítica, né? Na anamnese psicanalítica seria essa reconstrução, recuperação da história do paciente. Não se trata na anamnese psicanalítica de realidade, né? Aqui realidade pode entender como fatos, assim, como os fatos que aconteceram de fato. Então não se trata na anamnese psicanalítica de saber dos fatos que aconteceram, se aconteceram ou não aconteceram, né? Mas de verdade, né? Aqui a verdade a gente pode pensar como aquilo que toca, né? Como aquilo que para aquele paciente é verdadeiro, né? Não tendo acontecido ou não tendo acontecido. Porque o efeito de uma fala plena é reordenar as contingências passadas, dando-lhes o sentido das necessidades por vir, tais como as constitui a escassa liberdade pela qual o sujeito as faz presentes. Então, não se trata assim dos fatos, mas de verdade. Dá para entender como essa verdade o paciente localiza como verdade, né, como verdadeiro, como aquilo que faz verdade aqui, como aquilo que faz sentido para ele. Porque o efeito de uma fala plena é reordenar as contingências passadas. Isso é muito interessante, assim, porque assim, então essa passagem da fala vazia para uma fala plena, vamos dizer, com essa recuperação dessa dimensão de verdade, pode permitir que o paciente reordene as contingências passadas. Eu vou lendo isso como pensando na clínica também, como uma reorganização, uma reordenação daquilo que se passou, uma mudança do passado. Assim. É totalmente possível, e é totalmente, a gente vê na clínica, verificável, né? Que o trabalho analítico vai ajudando o paciente a construir um novo passado. Consequentemente, um novo presente e um novo futuro. Porque aí essa outra parte que ele articula entre contingências do passado, necessidades por vir e liberdade pela qual as jeitas faz presentes, é uma articulação do tempo circular, que é o tempo da análise, que não é um tempo cronológico. Então, essas intervenções sobre a dimensão do discurso vazio, da fala vazia, que visam essa transmutação da fala plena para assunção da verdade, né? Produzem modificações nas contingências passadas, futuras e presentes, de uma forma circular. Essa dimensão do tempo é algo bastante importante de se pensar no trabalho psicanalista. A gente não vai entrar agora,
Tem a dimensão também do tempo lógico, que ele fala aqui, que tem a ver com o termo das sessões, também a gente não vai entrar agora. Precisei fazer escolhas, né? A gente deixa muito mais coisas de fora para falar do que coloca coisas para dentro. Não consegue. Isso aqui também eu vou passar, queria falar sobre o método, para falar do inconsciente, né? Então, fala plena, dimensão simbólica, campo inconsciente. E qual que é a definição que ele vai dar de inconsciente, né? Primeiro, ele vai falar, o inconsciente é a parte do discurso concreto, como transindividual, que falta à disposição do sujeito para reestabelecer a continuidade do seu discurso consciente. Então, o inconsciente é uma parte do discurso que não é individual, então não é do sujeito. O meu inconsciente não é meu, né? O inconsciente não é da pessoa. Eu não tenho inconsciente, a outra pessoa tem um inconsciente, a outra pessoa tem o seu inconsciente. Isso não é a visão do Lacan não individualiza o conceito de inconsciente. O conceito inconsciente é algo que se produz, que se deduz desde uma perspectiva de um discurso transindividual. Por isso, inconsciente como discurso do outro. A minha ideia inconsciente, ela não é minha. Ela é do outro. Ela vem do campo do outro. Do campo da minha história, do campo do outro enquanto figuras, pai, mãe como figuras, do campo social, do campo cultural. Então, a minha ideia não é minha. A minha ideia é do outro. Só que, ao mesmo tempo, a minha ideia é minha. Porque é uma ideia que eu assumi como minha. Então, aí, de novo, essa ideia de tentar romper com o pensamento dualista. Aquilo que o paciente traz numa análise, como ideias, pensamentos, sei lá, elaborações, entendimentos sobre suas relações, sobre a vida, sobre o seu passado, são elaborações que surgem desde o campo do outro, nessa articulação que eu falei moebiana, portanto, são dele e não são dele ao mesmo tempo. Isso é uma dificuldade, assim, né, assim, eu falo dificuldade porque não é fácil trabalhar com esse pensamento porque ele não é intuitivo, né, assim. Então, o que o paciente diz tem a ver com ele e não tem a ver com ele. Assim, a ideia que ele... Por exemplo, a imagem que o sujeito tem de si, a imagem que o paciente tem de si, sei lá, eu sou uma... Depois eu vou trazer exemplos clínicos, mas, eu sou uma pessoa muito, sei lá, eu sou uma pessoa muito injustiçada na vida, as coisas nunca dão certo para mim. Essas ideias, essas queixas, são a produção dele. Mas desde, logicamente pensando, o campo do outro. Que na psicanálise o grande outro é sempre anterior, né? A lógica, ele tem uma lógica de anterioridade. Portanto, essa imagem que o paciente tem de si é dele e não é dele. Foi construída por ele e não foi construída por ele. Ao mesmo tempo. Às vezes na sessão a gente aponta de um lado, do lado do sujeito, e a gente aponta do lado do outro, do grande outro. Ele continua. Assim desaparece o paradoxo apresentado pela noção de inconsciente se a relacionarmos com uma realidade individual. Então ele está fazendo. Então a realidade para o Lacan não é individual. Ela é transindividual. Ela é coletiva. Né? Lembrando bem que a gente está pensando no campo da fala, no campo do discurso. O discurso é sempre transindividual. Isso aqui eu vou pular, que é a parte mais técnica, depois se der tempo a gente volta, para complementar essa ideia do inconsciente. Aí no final, aí ele vai terminar assim, que eu acho que é um ponto muito importante. Assim, e a definição do inconsciente, que vai ser a definição que ele vai utilizar sempre. Né? Depois o outro vai virar grande outro. O inconsciente é o discurso do outro. Que é isso que quer dizer essa ideia de um consciente transindividual. Né? Então, é um inconsciente que é constituído
discursivamente pela relação com outros discursos, né, culturais, sociais, familiares. E aí aqui no final, ele vai trazer esses termos, redes comunicantes de discurso, onipresença do discurso humano, onicomunicação do seu discurso, que tem a ver com essa ideia do discurso como discurso do outro. Que na minha leitura para o Lacan, né, os discursos do paciente, ele está articulado em rede com outros discursos. E esses outros discursos com outros discursos, com outros discursos. Um discurso de um paciente, ele está conectado com o discurso familiar, ele está conectado com o discurso social, ele está conectado com o discurso cultural, ele está conectado com o discurso do analista. Então, sempre em comunicação com o discurso das pessoas que ele convive, que são os discursos, né, que vão criando redes comunicantes, né, e de forma inconsciente, nunca de forma consciente, nessa perspectiva da fala plena, de forma inconsciente. Então, e aí nesse último parágrafo ele vai falar dessa onipresença do discurso humano, né, assim, o discurso humano, ele está onipresente, ou seja, ele é presente para todo mundo, e ele está articulado, né, em rede, todo o discurso está articulado em rede, não faz parte, a gente toma ele como discurso, mas não faz parte de ninguém, né, os discursos, eles vivem sozinhos aí discurso sobre o homem, discurso sobre a mulher, discurso sobre sofrimento, né, não tem ninguém que é dono desse discurso, é um discurso que existe, e que aparece no nosso discurso. E é isso. Assim, então, era isso um pouco que eu queria trazer hoje, para a gente trazer as primeiras ideias, assim, as ideias principais que eu fui destacando sobre o que é essa dimensão da fala vazia, o que é essa dimensão da fala plena. E aí, para no próximo encontro, eu vou tentar trazer uma articulação de uma forma bem mais organizada, de como elas se articulam e de como a gente pode extrair uma pequena teoria aí e vou aplicar num caso. Tanto pensando nessa dimensão teórica, quanto nessa dimensão mais prática, né? Tá bom? Mas se alguém tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, vamos aí. O Rodolfo estava com a mão levantada, ainda vai querer falar, Rodolfo? Porque você estava na minha frente, né? Não? Vou fazer uns comentários. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Não, esse texto realmente é muito bom, né? Seria bom se a gente pudesse, depois desse overview, não sei se daria para ler ele assim, todo junto, mas é muito, muito, muito bom. Eu tinha notado alguns comentários breves, assim, quando o Lacan fala do aqui e agora da análise, que ele critica. Uhum. É interessante porque, para o Freud, tudo era reconstrução do passado, e com os pós-freudianos, especialmente com o kleinismo, isso foi assim sendo recusado totalmente. Assim, se você vê o papel que tem a interpretação da transferência no kleinismo contemporâneo, é assim, tudo é o analista e o analisando. O que você... Então tem uma virada, assim, enquanto o Freud é muito passado, o kleinismo ele faz um elogio do aqui e agora. E eu acho que o Lacan ele faz uma solução interessante, que é valorizar os dois aspectos. E ele pode valorizar os dois aspectos justamente porque o simbólico e a estrutura simbólica, ela está no passado e ela está no presente. Quando você se volta para ela, o passado é importante e o aqui e agora é importante, mas desde que seja referenciado no simbólico. Um outro comentário... E essa lógica que ele pensa do tempo circular resolve isso, né? Porque aí não, né, não é nem o aqui e agora, não é nem o passado, é a articulação, né, passado, presente e futuro, né? Um outro comentário que eu queria fazer é quando ele fala da tessera.
A definição que ele dá de tessera, que, bom, no dicionário tá lá, né? Tem um que fala assim, senha, a gente discutiu, né? Senha, bilhete de entrada nos teatros, que você reconhece que você é parte do grupo, então você pode entrar. É muito parecido com a descrição de símbolo dos gregos, né? Que também era uma moeda que se você tivesse a metade dela, você poderiam passar várias gerações, se você chegasse com aquela metade da moeda que se encaixava, você era reconhecido como parte do grupo. A ideia de símbolo, para mim, é sinônimo a tessera. E é interessante como ele fala aqui, né? Que quando você sai desse valor de face, que é imaginário, o que sobra é o reconhecimento do outro. E aí te joga na dimensão simbólica. Eu pensei assim no grafo do desejo, né? O que lança o primeiro andar para o segundo andar? É justamente quando o discurso imaginário, o paciente pergunta, beleza, você está falando isso, mas o que você quer de mim? Que é o que voe, né? Então, te joga para a dimensão do desejo. Que é assim, tudo bem, eu estou entendendo o que você está falando, mas o que você quer? O que você quer com isso que você está falando? Então, tem essa ânsia entre o enunciado e a enunciação, que é justamente onde se situa o desejo no gráfico. Então, acho que o que ele está dizendo um pouco aqui, na minha leitura, é sair da dimensão do enunciado, que é você fala, você sabe o que está falando, eu entendo o que está falando, e a gente fica nessa conversa e lançar para a dimensão do desejo do outro, que é beleza, mas apagando essa dimensão imaginária, sobra a comunicação ela mesma, e a comunicação ela mesma tem a ver com desejo. Se eu estou aqui na comunicação porque eu quero saber o que você quer de mim, enfim. Eu estou falando rápido porque realmente esse texto é muito, muito interessante, mas, enfim, a gente está indo rápido, né? E, bom, a última coisa que eu queria falar era sobre a ideia que você falou de construção. Eu seria um pouco mais... teria um pouco de cuidado com essa noção, porque... Vou tentar me explicar. Quando a gente vai ali numa parte que a gente leu, né? Por exemplo, ele fala que o inconsciente é o capítulo da minha história que é marcado por um branco. É o capítulo censurado, mas a verdade pode ser resgatada. É como se no discurso consciente, isso é bastante freudiano, né, também, que é assim, o paciente não entende, tem uma série de lacunas, e tem algo no discurso completo, inconsciente, que dá sentido pro sintoma, dá sentido para essa fala, e aí ele vai enunciando, assim, ele faz quando ele vai falar assim, mas qual é aonde que está esse buraco? E aí ele fala, nos monumentos, nos documentos de arquivo, na evolução semântica, nas tradições, nos vestígios. E aí você vai vendo que, lendo só o último aqui, né? Nos vestígios, enfim, que conservam inevitavelmente as distorções exigidas pela reinserção do capítulo adulterado nos capítulos que o enquadram, e cujo sentido minha exegese restabelecerá. Então, uma exegese que restabelece o sentido daquilo que está, parece que flutuando no ar, que é, por exemplo, o sintoma. E aí é muito mais um trabalho de decifração, de exegese, do que um trabalho... Por que eu tenho uma certa questão com essa palavra construção? Pela maneira como ela é utilizada hoje, assim. Principalmente na clínica kleiniana, que é uma certa ideia que é assim, eu construo algo totalmente novo para poder dar suporte para as angústias do paciente, etc., que não tem nenhuma relação com a história e com a verdade. Construção não no sentido de que o Freud fala no Construções e Análise, porque para ele lá a construção é sempre uma reconstrução, mas no sentido mais senso comum de construção. Então eu construo aqui uma coisa, uma teoria, enfim, uma cena que pode te apontar um outro caminho. E aí eu acho que o Lacan não vai nesse sentido e nem o Freud. Eu também, eu não penso nessa construção no senso comum também, não. Eu penso, então, assim, eu penso ao mesmo tempo que se trata de uma extração, é que eu penso mais de uma forma, assim, eu acho que se trata de uma extração, se trata de uma redução, se trata de uma formalização de algo que já está ali presente,
no discurso, né? O que pode ser recuperado, vamos dizer, desde o discurso, mas ao mesmo tempo eu acho que há uma construção sobre isso, né? Então acho que essa ideia de reconstrução que você traz faz mais sentido para mim, né? Assim, desde elementos do discurso se faz uma reconstrução visando sim algo novo. Eu não acho que é só uma reconstrução do que já tem lá. Eu acho que tem que se produz algo novo, né? É um pouco a ideia de se produzir um sujeito novo na análise, né? Não acho, porque senão para mim fica uma ideia de que é como se o tratamento do sofrimento fosse suficientemente recuperar o que já está ali, sem ir para além daquilo, né? Mas eu penso mais, quando eu falo construção, eu estou pensando naquele texto do Freud também. Só um comentário bem breve, é que assim, a ideia um pouco, como eu vejo, é que essa reconstrução, que é essa exegese, ela libera para o novo. Mas ela não é uma construção inédita, que não tem relação Eu também não acho. com esse Eu não, discurso dado, com esse discurso que... eu não acho que não tem relação. Eu acho que ela parte disso que eu estou dizendo. Então, assim, eu acho que é um resgate e uma construção ao mesmo tempo. Assim, ela está em conexão com aquilo que já existe, né? Com aquilo que já aparece, né? Não é um rompimento, né? Até porque não tem como romper, né? Assim, e às vezes essa construção, esse algo inédito, né, é uma reorganização dos elementos, né? Uma reorganização dos elementos que estão lá já produz algo novo, algo inédito. Mas não é que é inédito no sentido de que rompe com o que estava lá, mas que reorganiza de um outro jeito. Mas eu penso mais um pouco nesse sentido, né? Não, não acho que tem um rompimento total, né? Assim. É boa, valeu. Valeu, Rodolfo. Quem Então, quer a próxima? acho que sou eu, não sei. Vou tentar aqui. Queria agradecer, Gabriel, a condução também, é sempre bem importante. Todo preparo e cuidado que você tem com as colocações que faz. Essa exegese, vamos dizer assim. Tratamento do texto é bem admirável da minha parte. Eu vou fazer uma pergunta depois para você no final, mas antes o Rodolfo trouxe da senha, e eu sempre recomendo a conferência do simbólico imaginário real, que é o mesmo contexto, mesmo momento teórico do Lacan, em que ele tem uma passagem que pede para a gente pensar a palavra como senha. Então, isso cria um, Que um, página um- que é, um, Gustavo? Só para eu anotar aqui. Tu tem aí? ah, página. Isso está naquele livro Nomes do Pai, né? Sei. Aham, Página 24. tá. Inclusive, num local muito próximo em que ele remete ao Mallarmé também, essa mesma Ah, perspectiva da moeda. Aham. E foi daí até foi a primeira leitura que eu fiz dessa parte, não foi via função em campo, mas foi via essa conferência que eu vi a Uhum, citação ao Mallarmé. Mas bem, uhum. é, eu também achei interessante a parte que a colega trouxe a respeito da verdade, porque parece importante, sim, a gente pensar como que ele está situando a verdade nesse sentido, porque está falando a todo tempo de palavra plena ou fala plena nessa com essa correlação, nessa relação com a verdade. E aí eu acho que o seminário 1, que também está no mesmo contexto teórico, ajuda bastante. Tem uma lição que se chama A Verdade Surge como Equivocação. Hum, Essa lição parece muito boa. É, uhum. eu tenho até aqui a citação, mas antes disso tem um ponto sobre a palavra plena, que também está no seminário 1. O seminário está cheio de dimensões. A tradução foi palavra, não fala no seminário 1, né? Mas é uma questão, discussão de tradução até. Mas em francês é o parole, seria É o uma, mesmo que aqui. Mas talvez nesse uma mesmo ambiguidade. texto, tem hora que eles colocam no geral eles traduzem por fala, parole. Mas eu vi em alguns pontos que eles traduzem, que aparece parole, mas eles traduzem por palavra. Sim. Aí eu não sei por que no um eles optaram por palavra. Não sei qual que foi a escolha, né? Porque é a mesma editora, né? Uhum. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa.
o lance da ambiguidade que está em jogo, até porque a gente lida com isso, né? Através Uhum, da nossa prática. É com ambiguidade que a gente lida, diria todo o tempo, até a ambiguidade da palavra. aham, Na página 129 do Seminário 1, ele fala o seguinte, que a palavra plena é a palavra que faz ato. Então aí já aham, vem outro ponto para a gente pensar, ato. Nesse mesmo contexto, ele está falando que o ato bem-sucedido é o ato falho. Então, uhum, tem ato falho. E aí, uhum. voltando para a questão da verdade, que eu acho bem importante, na, na página 299, eu vou mandar essas referências no grupo, que eu acho que Ah, facilita por depois. favor. Aham, Na página 299, que é dessa lição A Verdade Surge como Equivocação, ele diz assim: toda palavra formulada como tal introduz no mundo o novo da emergência do sentido. Não é que ela se afirme como verdade, mas antes que a palavra introduz no real a dimensão da verdade. E aí, logo após, ele diz isso. Tem uma discussão com Santo Agostinho. Por quê? Por ser enganadora, a palavra se afirma como verdadeira. Então, há algo nessa lição de uma dialética, verdade, erro e mentira, que vai dar título a esse tópico, a esse capítulo, que é a essa lição. A verdade surge como equivocação. Eu acho que a gente uhum. poderia perder de vista esse equívoco, mesmo na etimologia da palavra equívoco, aquilo que se equivoca, que se vocaliza numa espécie que vai dar numa ambiguidade, alguma coisa assim, né? E aí, nesse contexto, Só um comentário. Dentro um dos sentidos do equivocar, né, da equivocação, tem significar mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? exatamente, Ser ou não ser, assim, ser ou não ser, que é a ideia da nossa, não vou conseguir falar, são palavras que elas têm o mesmo termo, mas que elas significam coisas diferentes, elas se uma escrevem do mesmo homonímia, jeito, né? homonímia, você fala do mesmo jeito, mas elas têm significados diferentes. Para mim, essa ideia da equivocação também conversa com essa hipótese que eu tenho, assim, Sim, que é uma coisa e é outra coisa ao mesmo tempo, né? sim. E aí, é nesse contexto que eu queria te fazer a pergunta, que era a primeira que Uhum, eu tinha elaborado, mas me vieram uhum, essas questões com que os colegas trouxeram. Você associou a palavra vazia, isso está lá no texto do Lacan também, né? Associou a palavra vazia ao discurso imaginário, ou à dimensão imaginária, ou ao registro, como queiram. Nesse uhum, primeiro momento ele está falando em termos de registro, né? uhum. E a fala plena no registro do simbólico. A minha pergunta é, e onde fica o registro do real nessa perspectiva, assim? É, porque é quase como se eu estivesse provocando também a pensar que o real também está contido na medida em que esta teoria diz que a realidade é real, simbólica e imaginária. Você leria por aí? Onde você situa o registro do real, a dimensão do real nessa dualidade que o Lacan coloca, né? O real você não está pensando como a realidade, né? O real você está pensando como O registro. o registro, tá? É, Então, assim, vamos pensar no contexto histórico, assim, no contexto da produção. Eu acho que nesse momento ele ainda não sei se alguém tiver uma resposta melhor, por favor, tá? Que esse registro do real, tal como a gente pode entender mais para frente, né, sei lá, o real como impossível de dizer, ou o real como impossível lógico, é, eu acho que nesse momento ainda não aparece assim. Porque nesse texto, pelo que me parece, quando ele fala de real, ele está falando de realidade. Que é uma coisa meio complexa, né? Porque lá nesse seminário, na conferência que você está dizendo, no 53, ele fala, né, simbólico, imaginário e real. Então, esses três que constituem a realidade. Então, o real é diferente de realidade. Você está, né? Você tá fazendo esse movimento, então é diferente. Mas aqui, não, pelo menos por enquanto, até essa parte, o real, às vezes que ele usa real, eu acho que ele tá se referindo à realidade. E aí a realidade que ele está se referindo está me parecendo mais essa realidade factual, sensível, que a gente pode conhecer, ou intuitiva, que a gente vive, né?
é, ele, ele não estava muito falando de uma realidade simbólica aqui. E nem dessa realidade, eu acho, produzida pelos três registros, porque ele está adotando uma postura meio crítica em relação a esse termo, como se os outros canalistas visassem a realidade, o que ele está propondo é não. Na lista, da minha perspectiva, não visa a realidade, não visa intervir ou saber da realidade. E aí, nesse sentido, eu acho que nesse texto, ele não aborda, pelo menos por enquanto, essa dimensão da fala, vamos dizer, na dimensão do real, mas que eu acho que seria interessante de se pensar, assim, eu não conseguiria pensar agora, mas eu acho que seria interessante, né? Que é isso, né? Você tem a dimensão da fala vazia, você tem a dimensão da fala simbólica, se a gente está considerando os três registros, como é que fica, né? Essa dimensão da fala, chama de real, né? Essa fala real no contexto de uma análise, ou mesmo no contexto aqui teórico, né? Dessa articulação. Não, Aí, por exemplo, não daria para pensar no Dom Bohemiano. No Dom Bohemiano, não daria para pensar no da banda de Moebius, né? Que eu tô pensando em algo que parece que tem dois lados, mas tem um lado só. Não sei se daria. Acho que teria que pensar numa outra figura, né? Não sei. Mas eu acho que é muito boa a tua pergunta. Mas não saberia pensar, mas eu acho que é uma questão interessante. Se for, por exemplo, se for avançar para tentar pensar na clínica, como opera os conceitos de fala vazia, fala plena, imaginário simbólico, acho que valeria a pena tentar elaborar como seria também essa dimensão real. Mas sim, não sabia te responder agora, Gustavo. a única pista que me veio foi isso que eu falei há pouco, do seminário 1, que eu estou tentando pensar com você no mesmo contexto, no momento teórico da obra, né? Vamos dizer Sim. assim, porque senão a gente faz panaceia mesmo, como a gente tem feito aqui, vez ou outra, trazendo os outros seminários lá da frente, que já tem outras respostas. Mas aquilo que eu mencionei há pouco, a palavra introduz no real a dimensão da verdade. Esse é o trecho que está no seminário 1. Se esse Como é que é? real A for lido, palavra introduz no real. introduz no real a dimensão da verdade. Tá. Se esse real que está no seminário 1 for o real do registro, aí é um trabalho de pesquisa para a gente. Mas Hum, eu agradeço sim. a pergunta e a condição. E essa? Deixa eu só contribuir nessa fala do real aí, rapidinho, Gustavo. É, na própria conferência se você pegar a definição, quando é feita a pergunta por Lacan lá de, poxa, mas você não falou do real, né? O que você quer dizer? Ele dá duas definições, até três, na verdade. Uma que é o real é o racional, que é de Hegel, e vice-versa, né? Ele fala lá, na conferência C. E a outra que ele define como o real como sendo a totalidade ou o instante evanecido. Está na conferência C, se quiser pesquisar aí. Uhum. E de vez em quando o Lacan utiliza no francês ou réalité, né, ou o Wirklichkeit, que é uma outra definição, ou real. Né? Então, assim, são acepções diferentes no próprio francês, né? Para não ir longe nos outros seminários, assim. Igual a gente pega o seminário 4 ali, né? Que tem esse debate sobre... Então, assim, às vezes, nesse início, o real, às vezes é realidade. Sabe, Gabriel? Como você comentou aí. De vez em quando, realmente, o Lacan trata o real como realidade, assim. Mas só para localizar nesse texto da Conferência C. Beleza, sim. Obrigado, Anderson. O lance é fazer Valeu, essa articulação com palavra plena e palavra vazia e esse real aí nas diferentes acepções. Mas é um caminho interessante de pensar. Beleza. Pedro? Oi, gente, bom dia, vocês me escutam bem? Minha internet está um Sim. pouco falha aqui. Sim. Então, eu estou pegando aqui o fio, né, do que vocês estão discutindo aí, tanto o Rodolfo quanto o Gustavo. Essa questão aí do real, assim, não é a minha questão de antes, mas enfim. O Lacan, ele, no seminário 1 mesmo, ele parte de dois casos, né? Ele vai ler o caso da Anne Reich, né, quando ele vai falar da questão da realidade, fazer uma certa crítica ao modo como ela procede com o paciente. Ela também vai falar do caso Dick, lá, que é o da Melanie Kloy, também, e vai construir essa crítica sobre a questão do real lá também, de alguma forma. Não sei se é no 1, sim. Uhum. Logo no início ali, eu não lembro muito bem, mas é isso. E outra coisa que eu queria falar, que era que eu queria falar agora, né? É que eu fiquei me lembrando também, né, por aí pelo seminário 1, para pensar esse texto dessa questão da fala plena e da fala vazia,
porque ele vai fazendo uma certa construção lá, né, sobre o problema do eu, e ele alude uns textos do Freud, ele vai construindo a ideia do eu como o efeito, então, como apoiado dentro de um conjunto de um sistema ideacional, né, para transformar essa ideia de sistema ideacional em uma ideia do simbólico. E aí ele fala que o aspecto do eu, né, naquilo que ele traz por si mesmo, né, quando ele se apresenta ao analista, é justamente nessa dimensão mais naturalizada, né, que a própria relação analítica, né, nos termos que ele está colocando, vai introduzindo essa dimensão do simbólico ao ponto de modificar, né, o ponto de vista do paciente para como é que ele está abordando aquelas questões, né, mas isso partindo do analista, propriamente dizendo, né. Uhum. E aí eu fiquei interessado nessa questão, né, que quando você colocou, né, dessa hipótese aí de que, bom, quem modifica essa relação, né, quem introduz a fala plena dentro desse momento aí é o analista, né, o analista que vai conduzir a fala plena ao seu acontecimento, né. E a partir disso, né, o paciente também entrando nesse jogo, né, e realizando isso daí de uma maneira, às vezes, bem interessante, assim, porque essas questões dos elementos da vida cotidiana, essas questões desses elementos que, de alguma maneira, são ignorados, assim, né, e são jogados ao lado de alguma maneira, eles trazem isso daí, né, não é porque a palavra está lá, mas a palavra ela tem um sentido histórico, né, propriamente dito, e ela vai se articulando a outros registros, né, que não propriamente o da imediaticidade, né, porque se você pensar nessa ideia, né, do eu como algo que é efeito, então está apoiado no sistema ideacional, ele já está dentro, né? Ele já está dentro de uma história, né? Ele já está construído ali dentro de Sim. um processo. Uhum. E não tem como ignorar esse fato, né? Tipo, às vezes, talvez demore, né, para uma associação significativa, talvez pela experiência, ou então talvez pelo momento mesmo da apresentação do discurso aparecer, né? Você não conseguir, né, realizar esse salto para uma fala plena, né? Ainda continuar nesse trabalho de uma fala vazia, né? Procurando elementos que se correlacionem ali dentro da sessão, mas de algum jeito a coisa ainda está lá, né? Ela está funcionando. E por isso que eu falo, né, dessa questão do Rodolfo falar da construção e tal, não é que não está lá, né? Mas é porque pelo fato de ainda não ter aparecido, não ter emergido, não poder ser percebido nem pelo paciente, que a gente já supõe que não se pode se perceber, né? Mas nem pelo analista, né? Então é uma questão de tempo aí também dentro Uhum. dentro desse salto de um ponto para o outro, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu pensei. Não pensei nada muito sistematizado, mas como você foi falando, eu fui lembrando dessas coisas, assim. Você foi falando, eu lembrei que no seminário, eu não sei se é no 1 ou no 2, eu sempre esqueço, o Vandes está aí para nos lembrar que o Lacan vai dizer que o eu ele é composto por um conjunto de crenças, de crer saber. Então fiquei pensando nessa parte ideacional. É no 2, Wanderson, que naquela parte que ele vai falar da resistência do discurso. Isso, seminário 2. Seminário 2, valeu. Aí está um pouco distante aqui do texto que a gente está trabalhando, mas eu acho que é isso. Me lembrou essa parte, assim, que eu acho que se for estudar essa dimensão do eu ajuda. Mas isso que você falou da operação do analista, eu fico pensando assim, que é algo um pouco lógico, assim, porque assim, depende do analista intervir, né? Aqui eu estou chamando, né, de fazer essa passagem da fala vazia para a fala plena, né? Mas também para o discurso analítico se instaurar, se a gente for usar, né, outras definições, para fazer o discurso analítico se instaurar. Porque eu fico pensando, como é que vai se instaurar se o analista não intervém? Como que a gente vai pensar que isso não é papel do analista, né? Porque basta a pessoa chegar e começar a falar para você, ou para mim, por exemplo, que algo, só por eu ser um psicanalista, me dizer um psicanalista, isso vai acontecer misteriosamente, né? Porque assim, o que diferencia de um paciente vir contar para mim as coisas e contar, sei lá, para um amigo? É a forma como eu vou ler, vou criar uma hipótese e vou intervir sobre isso, né? Então me parece que tá aqui no Lacan, mas eu acho que é uma coisa um pouco lógica a gente pensar que
que depende da nossa operação para uma análise se instaurar, né? E a gente for pensar que como é que uma análise se instaura, né? Fazendo esse movimento de passagem da fala vazia para a fala plena, né? Que é isso, vai acontecendo com o tempo, né? E não é algo também definitivo, eu acho. E que eu acho que, eu também concordo com o Pedro, que vai mudando a relação que o próprio analisante tem com o seu discurso. A forma como o analista se coloca, da minha perspectiva, em relação ao discurso do paciente, tem um efeito de alterar a relação que o próprio paciente adota em relação ao seu discurso, né? Tem efeitos nesse sentido. É até engraçado, assim, tipo, às vezes tem esses, não sei se pode chamar de fenômeno, mas, tipo, tem esses acontecimentos dentro de análise que quando você tá pensando uma coisa ali, né, para poder falar para o paciente antecipa e, vamos dizer assim, né, se interpreta, vamos dizer assim, de alguma forma, né, e daí a coisa já tá falada, então você... Mas aí, tipo, eu acho que é justamente nesse ponto, assim, né, tipo, você dá uma tipo assim, ninguém entra sabendo muito bem o que é que vai fazer, né? Quem sabe ele é o analista, mas ele vai se acostumando com aquilo dali, né? Ele vai entendendo como é que funciona internamente e de alguma forma a coisa caminha em certos momentos sozinha, né? Tipo, apesar de não ser sempre desse jeito, né? Mas precisa de uma atividade ali do analista para, enfim, colocar essa fala em outros termos, né? Que não esses termos do cotidiano. Uhum. Posso entrar na conversa? Sim. Depois, Alana, Rodolfo, Vanessa, a gente termina. Gostei muito dos recortes que você trouxe hoje, Gabriel, especialmente essa parte do texto nossa, dá muita coisa para pensar clínica. E fiquei pensando o quanto é sensível, né, essa parte da gente ter um cuidado de saber que o que a gente está trabalhando não é intuitivo. Quanto que é difícil, assim, o tempo inteiro a gente está lembrando disso, aqui nas discussões mesmo, porque fico pensando assim, né, porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado em torno desses termos, né, que, bom, acho que depois eles vão ser revistos pelo próprio Lacan, de fala vazia, fala plena, né, parece que tem algo assim, mas um cuidado para a gente não tomar como um juízo de valor, sabe? Aqui tá vazio, aqui, e aí a gente tem que dar... Sim. Porque fico pensando, eu gostei muito dessa parte que ele fala, assim, né, da gente ter um cuidado enquanto analista de não, como é que ele usa o termo? Acuar o sujeito numa estática. Eu não sei se vocês perceberam essa parte, porque eu fiquei pensando muito, assim, a ideia que me vem é de movimento, né, do analista, agora que você fala, né, então qual que seria a função do analista? Que é justamente esse movimento. E aí você usou a palavra, né, eu fiquei esperando você usar, você falou balanço entre o simbólico e o imaginário, e eu, no meu vocabulário, eu penso como desdobrável, desdobrar a fala. E, enfim, já que eu entrei em vocabulário, queria dar um palpite também nisso que o Gustavo falou do equívoco, que há um tempo atrás, uma conversa, não lembro onde foi, que me veio a ideia de traduzir equívoco por errância. E eu gostei muito de errância. Primeiro porque não cai na ideia, né, da gente resvalar no intuitivo de erro-verdade. Errância traz um movimento no sentido de que, bom, a gente teve que se agarrar a alguns elementos de uma cadeia significante, mas a ideia seria a gente poder errar de outra forma, assim, ter um movimento. Então, queria trazer essa hipótese, né, de tradução de errância. E isso, assim, né, voltando, assim, isso do intuitivo, porque quando você diz assim, né, é ele, mas não é ele, né? Essa coisa que é difícil na prática a gente lidar, né? Quando alguém diz, né? Não, eu penso que eu sou assim, né? E eu tenho isso, assim, como que é delicado a gente lidar com isso, mas que se a gente pensa, por exemplo, num discurso psicótico, a gente consegue ver de um outro ângulo, assim, que é, por exemplo, pensar assim, tem um pensamento que vem até mim, às vezes aparecem essas coisas no discurso, assim, que é diferente do eu penso que eu sou assim, né? Essa crença neurótica, assim. Então, acho que seria um pouco isso, assim, tô aqui borbulhando com vários recortes que você trouxe hoje.
Obrigada. Na psicose fica muito claro o discurso como o discurso do outro, né? As vozes que vêm de fora e falam comigo, ou falam para fazer tal coisa, né? Isso fica... E essa experiência subjetiva de que é um outro mesmo, né? Que é uma outra pessoa que está falando comigo, né? Que é uma outra pessoa que está me vigiando, que é uma outra pessoa que está comentando, que é uma outra pessoa que está falando dentro da minha cabeça. E fica muito evidente, né? E que é o mesmo trabalho, né, que a gente vai fazer, dotar de movimento isso, mas de uma forma diferente, né? Sim. E eu acho esse ponto que você falou do intuitivo, eu acho extremamente importante, assim. Que, assim, que é um trabalho, né? Que eu acho que é por isso que é importante das figuras topológicas, da matemática, da lógica, né? Que, assim, que a gente também conseguir adentrar uma outra forma de pensar e de ler as coisas que não seja dualista, intuitiva, sensível, que não é fácil, que a gente está sempre voltando para o intuitivo, porque é assim que a gente vive, né? Todo dia, no dia a dia, né? Mas é um esforço constante, né? E ele fala aqui no texto, uma coisa que me lembrou também o que você estava falando, que eu gosto muito, que ele fala, a intuição é ágil, mas uma evidência deve ser-nos tão mais suspeita quanto mais se torna uma ideia aceita. Eu gosto muito dessa frase dele, assim, quanto mais parecer que aquilo é verdade, que aquilo é uma ideia muito certeira, muito verdade, muito clara, muito óbvia, né? Que é do campo da intuição, eu acho, da intuição nesse sentido do intuitivo, nossa, é muito óbvio, né? Muito óbvio que essa caneca está em cima dessa mesa, né? Nesse campo que a gente está discutindo da psicanálise teórica, das intervenções também que a gente vai fazer na análise, né? Mais é interessante a gente duvidar, né? Quanto mais certeza tem, mais a gente duvida, né? Assim, do ponto de vista do analista, né? Mais a gente questiona, né? Quando a pessoa vem muito certa, com uma ideia, com uma interpretação, né? Mas eu acho que me fez lembrar essa dimensão da intuição também, das ideias muito certas, né? Muito aceitas, ou mesmo de conceitos muito aceitos, muita leitura de conceitos muito aceitos, técnica muito aceitas, né? Jeito de se trabalhar muito aceitos, né? Assim, que já estão muito aceitos e que não admitem crítica. Eu acho que vai também para o campo dessa que está falando da intuição, também acho interessante de questionar, que é o que ele está fazendo aqui, né? Assim, o texto todo ele está questionando, que era totalmente aceito na época e muito bem aceito. Rodolfo? Queria fazer um comentário sobre a pergunta do Gustavo sobre o lugar do real, né? Porque eu acho que, sobre uma questão central que a gente está discutindo, né? Colocar as coisas assim, a fala plena tá ligado ao simbólico, a fala vazia ao imaginário, eu acho que desorienta um pouco. Porque aí vem a pergunta, bom, e aí, onde fica o real? A minha hipótese é que a fala plena é a que subsume o imaginário ao simbólico. É a que articula o imaginário ao simbólico, e aí, o que eu quero dizer? Que a fala plena, ela leva em consideração os três registros. Vou ler uma passagem que a gente acabou de ler. Lá que eu falo assim, visamos antes o aqui e agora em que alguns creem deverem clausurar o manejo da análise. Ele pode ser útil de fato, desde que a intenção imaginária que o analista descobre ali não seja por ele desvinculada da relação simbólica em que ela se exprime. Ele não está dizendo que o imaginário é para ser descartado. Ele diz que ele é para ser vinculado ao simbólico que ela exprime. Então, você não tem uma dissociação entre os três registros, você tem uma ênfase no simbólico, porque ele é o que fica mais oculto, né, mais inconsciente. Então, a hipótese é essa, de que a fala plena é a que rearticula, que articula os três registros. Muito bom, obrigado. E, inclusive faz coro um pouco com as noções de real que o Wanderson trouxe, principalmente aquela do instante desvanecido, da totalidade, ou daquilo que está lá no A Verdade surge como equivocação, e introduz no real, né, a dimensão do sentido. Acho que foi assim, mais ou menos, a frase. Boa. Valeu, Wanderson. Vou tentar ser rapidinho aqui. Eu ia dar
uma referência assim para a Alana, mas ela saiu, mas qualquer coisa, se alguém tiver, comenta, que o Lacan vai discutir essa coisa da errância lá no seminário 21, contrapor ela com um equívoco. Mas o Lacan acaba querendo, em muitos textos, assim, ele prefere manter a questão do equívoco, porque ele extrai do alemão, do unbewusst, que tem relação com o equívoco, né? Na própria etimologia da palavra, assim, né? Na sua definição. A outra, essa coisa do real, fiquei pensando que agora, como na conferência se ele define como essa totalidade ao instante esvanecido, é como se ele já estivesse anunciando assim, olha, tem algo dessa totalidade que essa própria fala, né, essa própria palavra, ela não dá conta, ela não alcança, e ao mesmo tempo, se é algo, esse instante que esvanece, tem algo que escapa, né? Já poderia pensar por esses dois modos. Assim. Não vou entrar no reino, porque aí é outro BO, né, sobre real ser racional e vice-versa. Está lá no Ciência da Lógica, número 1, que é um BOzão. Mas nisso tudo que a gente conversou, o quanto que a gente está tateando aqui, Gabriel, por exemplo, o conceito de transferência, né, desse lugar do analista e, né, toda essa virada aí que se faz. E também, desde a conferência CIL, o Lacan já vinha criticando essa ideia que está no Freud, no volume 12, né, o conceito de neutralidade. Assim. Então, o Freud defende, né, ele fala dessa neutralidade do cirurgião, o Lacan critica isso várias vezes, né, daquela maneira muito mel na boca, né, mas o analista é sempre muito ativo, assim, por Lacan, né, nesse lugar. A outra sobre isso que o Gustavo trouxe do seminário 1 enquanto ato, eu acho que é uma coisa importante também sobre o equívoco, porque se tem algo do inconsciente que vacila, que tropeça, sabe, que é ambíguo, né, tudo isso que comporta, né, a contradição, que fere Aristóteles, e aí isso que a Alana comentou, eu sempre costumo falar que a culpa é sempre do Aristóteles, assim, sabe? A gente sair dele é sempre o desafio. A linguagem, a gramática, a semântica é toda aristotélica. Então, assim, a palavra subversão é muito cara para o Lacan nesse sentido, né? Como que a gente subverte isso para poder entrar numa outra gramática, né? Num outro lexical, né? Um outro verbete para poder acessar essas coisas. Senão, realmente, a gente cai na intuição, que é um perigo, assim, né? Um perigo. Mas era só isso, sim. Valeu. Beleza. Ô, Wanderson, e o que tropeça nesse lugar de equivocação é o sujeito da autonomia da vontade, é o sujeito do eu, né? É o sujeito desse lugar. Então, o descentramento, e aí isso volta numa espécie de real que produz uma tensão entre esse lugar imaginário de unidade e o que através do simbólico a gente consegue mapear, vamos dizer assim, registrar do que é esse tensionamento, né? E aí o real me parece, nesse contexto que a gente está conversando, como já aquilo que resta disso, né? Resta daquilo que aponta para essa vacilação, para esse momento evanescente do sujeito. Então, observa, por isso que como você trouxe, a verdade tem estrutura de ficção por conta desse sentido, né? Como que algo toca lá, né? E do ato falho ser um ato bem sucedido. E uma última coisinha, Gabriel, talvez possa interessar esse debate sobre a história. No seminário -1 do Homem dos Lobos, o Lacan faz uma diferenciação legal, que eu lembrei agora há pouco, entre história e acontecimento. Sabe? Legal. Talvez pode interessar isso aí também. Que ele No fala do Homem dos Lobos? Do Homem dos Lobos, conferência -1, seminário -1. -1 é engraçado, né? -1 é engraçado. Sobre a diferença entre acontecimento e história, né? E história, Tá bom, valeu, Wanderson. Então, beleza, pessoal, vamos encerrar, senão a gente não vai encerrar nunca. Aí a gente, então, continua semana que vem com o Thiago apresentando o texto como trabalho psicanalista. Eu vou colocar lá, para se todo mundo puder ler, para a gente poder conversar na semana que vem, tá bom? Beleza, então. Então, até lá. Tchau. Tchau.